Estamos de volta com o Sindicato na TV. Hoje o nosso assunto é o Índice de Desenvolvimento Sindical. E para planejar o trabalho que será realizado junto às entidades que já passaram pelo IDS, foi realizado um treinamento para desenvolver essa metodologia. E quem vai contar como foi esse curso é o coordenador do Departamento Sindical da CNA, o Wilson Brandão, que está aqui com a gente. Bom dia, seja bem-vindo. Muito bom dia, Marcelo. Muito bom dia aos nossos amigos que nos assistem essa manhã. E qual foi, então, a finalidade principal do treinamento que foi realizado? Olha, como nós venhamos falando ao longo do ano, nós nos comprometemos a não represar informações do IDS na CNA. Aquele número absoluto gerado, para nós, não tem sentido, ele não gera um posterior. Interessante para nós é que a gente devolvesse para os sindicatos como subsídio ao seu plano de trabalho para os próximos anos. Então, para isso, para determinar uma ação de forma padrão, onde a gente consiga controlar a qualidade em todas as quase 2.000 entidades sindicais pelo Brasil, nós fizemos um treinamento, uma capacitação para que entes de federações e da CNA pudessem falar a mesma língua. Esse era o nosso objetivo, Marcelo. Agora, Wilson, nós vamos assistir a matéria que o repórter André Anelli fez durante o treinamento da CNA. A evolução teve início com o programa Sindicato Forte, que realiza o diagnóstico e capacitação de dirigentes e colaboradores e o planejamento estratégico dos sindicatos. Com a análise nos municípios, é calculado o Índice de Desenvolvimento Sindical. O índice, ele surgiu há muito tempo atrás da seguinte pergunta: o que é um sindicato forte? E aí começamos a buscar dentro dos sindicatos e das federações o que se faz, o que se busca dentro dos sindicatos que diz, olha, esses são excelências da representação, na sua gestão, na sua prestação de serviços, na sua relação institucional, tá? Está na representação. E aí começamos a dar pontuações para cada um desses elementos, desde a sua parte legal, desde a parte gerencial, da parte institucional, da parte de serviços, e fomos dando pontuações para isso, se o sindicato tem, se ele não tem. E esse conjunto, que hoje formam 113 itens, somam um indicador, um índice, que se o sindicato consegue atender os vários elementos que a gente considera que são chave para um sindicato forte, ele tem um índice elevado. Se ele está mais frágil, ele vai ter um índice mais baixo. Coordenadora da Unidade Sindical da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, Ana Cecília, espera repetir a experiência positiva no estado, que conta com 70 sindicatos atendidos pelo programa. Eu costumo dizer que Mato Grosso do Sul tem o privilégio de ter uma representação muito significativa, porque de 79 municípios, nós temos 70 sindicatos e mais 4 extensões de base, então nós temos 74 representações de base e 5 a federação é que representa. Então nós pretendemos retornar aos sindicatos, aplicar o IDS, no segundo momento, que será o segundo semestre de 2017, desenvolver o planejamento estratégico, focando mais aqueles sindicatos que tiveram de 2016 para 2017 alterações de diretoria, mudanças de diretoria, para rever aquilo que foi planejado no passado e reformular e ajudar essa nova gestão em novas ações que possam fortalecer cada vez mais a instituição na base. E continua aqui comigo o coordenador do Departamento Sindical da CNA, o Wilson Brandão. Wilson, quem foram os participantes e qual foi o critério para o convite das federações? Marcelo, participaram do treinamento, além do nosso o treinador, a pessoa que ministrou o treinamento, que foi o Sérgio Cordioli, que acabamos de ouvir na nossa matéria, participaram a equipe do departamento sindical, então eu estive presente durante toda a manhã, os nossos assessores sindicais e mesmo os nossos consultores externos, aqueles que efetivamente aplicaram a ferramenta do IDS ao longo do ano, ao longo dos meses em cada federação. Além disso, 4 federações participaram dessa primeira versão do treinamento. Foram elas Goiás, Piauí, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Por que essas federações? Essas federações foram as envolvidas na versão atualizada do IDS. Então, de agosto para cá, nós fizemos a Federação do Rio de Janeiro e a Federação de Goiás, falando desses movimentos aqui no programa Sindicato na TV. E as primeiras iniciativas para 2017 é de aplicação
São as aplicações tanto no estado do Piauí, quanto posteriormente no estado do Mato Grosso do Sul. Então foi esse o critério, pegar as federações que já receberam o IDS no novo modelo, incluir as federações que já vão receber, então a gente já adianta esse processo e padroniza para o próximo passo. Uma vez colhida a informação, o próximo passo é fazer planejamento a partir daquelas informações. E como foi o treinamento? Qual foi a metodologia utilizada? O Sérgio Cordioli, que ministrou o treinamento, ele é bastante parceiro da CNA e ele entende que a metodologia melhor para esse tipo de treinamento é do aprender fazendo e da utilização das ferramentas. Então a gente teve um dia, apesar da coordenação dele, bem livre para que as ideias viessem. Então tivemos um momento onde a experiência falou mais alto, de quem esteve em campo, de quem é de federação e conhece os sindicatos, para que a gente faça um plano de trabalho olhando para um planejamento estratégico com cara de sindicato rural, com cara de CNA. Então foi isso que a gente trabalhou durante o dia, uma coisa bem com o nosso corpo. Agora, o objetivo de um plano de trabalho padrão foi alcançado? Como será agora a atuação dos sindicatos, Wilson? Eu acredito que o nosso objetivo foi alcançado sim. Junto com as federações, perceba que elas eram bem heterogêneas, de regiões diferentes, com condições sindicais diferentes. Todos os nossos participantes saíram bem confortáveis com o padrão de planejamento que nós fizemos. Ele vai buscar algumas ferramentas lá da administração de empresas, como missão, visão e valores, estabelecer uma análise de fortalezas e fraquezas, de oportunidades que o sindicato tem, mas sem entrar nesse linguajar tão técnico que a gente utiliza em grandes empresas. Nós vamos colocar na linguagem do produtor rural, de uma forma que fique entendível e bem factível aquele planejamento que a gente vai exercer. Agora, como é que vai acontecer? As federações voltam, a CNA se responsabiliza por efetuar o planejamento nos sindicatos modelo, daqueles que têm o maior índice de desenvolvimento sindical, e a federação faz os demais, de uma maneira que a gente consiga realmente abraçar todos os sindicatos de uma federação ao longo do próximo ano. Agora, como se dará então o acompanhamento desse novo trabalho ao longo dos anos? O acompanhamento é a parte mais importante de um planejamento. A gente vai determinar as metas, os objetivos de cada um dos sindicatos. Mas vamos precisar de mais, Marcelo, da parceria, da diretoria, dos colaboradores do sindicato, justamente em colocar em prática aquele plano que está sendo desenhado. Então, primeiro o acompanhamento tem que acontecer pelo próprio sindicato. Os nossos consultores, quando da visita, vão inclusive deixar um calendário de acompanhamento mensal, semestral e anual, para que os próprios colaboradores e dirigentes consigam verificar se eles estão seguindo aquilo lá. Agora, a federação também tem um papel nesse sentido, de olhar para todos os seus sindicatos e determinar qual a porcentagem de sindicatos que realmente está acompanhando a ferramenta, e nós aqui da CNA também vamos observar tudo o que está acontecendo para que a gente possa verificar se está sendo efetivo, se a gente precisa fazer uma reformulação, de forma que nos próximos anos a gente consiga fazer um planejamento cada vez mais adequado, tendo certeza que ele vai acontecer. Você acredita que a ferramenta, o IDS, está servindo de estímulo para os sindicatos realmente conseguirem ter essa adequação, esse treinamento e seguir em frente? Com certeza. O próprio questionário no momento da aplicação, ele já serve para instigar a diretoria no sentido de começar algumas ações. Você percebe que o planejamento começa de imediato. Agora, nós sabemos que estruturar uma matriz é importante para seguir ao longo do tempo. E é por isso que a gente está fazendo essa metodologia nova. Então é claro que a aplicação do IDS já faz a parte dela logo no início, mas é fundamental que a gente facilite as coisas e dê ali uma receita de bolo para que o sindicato encaixe as suas características e saia com um plano mais fácil de executar. Eu acho que sim. Agora, dentro desse calendário, é um calendário factível? Você acredita que os sindicatos realmente vão cumprir esse calendário? É a expectativa de vocês? Perfeitamente. No IDS tem algumas questões cuja resposta é negativa em um ou outro sindicato, que a correção é muito simples, sabe, Marcelo? Então, é questão de semanas, a gente já começa a dar alguns passos. Então, já tem esses pontos. A regularidade sindical talvez seja o mais complicado. Então, a gente dá para ela um pouco mais de tempo para ela ser exercida. E a questão de gestão e principalmente prestação de serviço, a gente vai intercalando, de forma que o sindicato vai ter ali a cada mês algumas ações para cumprir. E eu acho que todas elas são factíveis sim.
A gente não quer deixar a coisa muito tumultuada, a gente vai trabalhar com a realidade. Se o sindicato entender que aquilo lá está assoberbando, está passando do razoável, não é assim que a gente quer trabalhar. Quer trabalhar com poucas ações, com aquelas que a gente vai colocar a mão na massa e sair com resultado. E conforme vão vencendo as etapas, os resultados vão aparecendo, né? Perfeitamente, é o que nós esperamos. Ok, então eu agradeço a participação do coordenador do Departamento Sindical da CNA, o Wilson Brandão. Muito obrigado, tenha um bom dia. Muito obrigado, Marcelo. Bom dia a todos.